Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que é comprometido com a edificação do corpo de Cristo, que é comprometido com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, sobretudo com a revelação de Deus na pessoa do seu Filho, nos 27 livros do Novo Testamento. A fé neotestamentária. É por isso que nós convidamos a você e a toda a sua família para nos acompanhar em mais uma ministração da Palavra de Deus. Lembrando que todos os sábados estamos aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário, tendo comunhão na Palavra de Deus. Antes de tudo, eu gostaria de anunciar aqui algo de grande importância, porque a nossa conferência anual está chegando. Será a 8ª conferência bíblica que vai acontecer no mês de agosto. Entretanto, neste mês de julho, nós vamos fazer a nossa pré-conferência. A pré-conferência vai acontecer na nossa igreja, na nossa extensão ministerial em Goiânia, neste endereço que está aí no seu televisor. A pré-conferência vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 do mês de julho, deste mês, dia 27, sexta-feira, às 19h30, e então no dia 28, no sábado, também às 19h30, e então no dia 29, pela manhã, no domingo, às 9h da manhã. O tema da pré-conferência, que será o mesmo tema da conferência, é a história das eras, uma visão panorâmica das Escrituras Sagradas. Depois de 7 conferências que o Senhor já nos concedeu, ministrando ali temas de grande importância, de uma grande envergadura teológica, agora o Senhor nos leva a considerar a história das eras, como que a Bíblia traça ali um fio condutor da história de eternidade passada à eternidade futura, dando uma ênfase sobre o plano eterno de Deus, o supremo propósito de Deus. Portanto, vocês, irmãos de Goiânia, estão convidados a participarem conosco dessa pré-conferência, e então os irmãos aqui do Distrito Federal, todos vocês também para participarem da conferência que será no mês de agosto. Preparem-se e orem, porque certamente o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações. Quero convidá-los a pegarem suas Bíblias e então a nos acompanharem na ministração desta manhã. Nós estamos ministrando mensagens baseadas no livro do Apocalipse. Ultimamente temos falado a respeito do princípio das dores e da grande tribulação, mostrando como que dentro da economia escatológica de Deus, o Senhor tem ali certamente um tempo determinado em que Ele vai intervir de maneira direta sobre os homens e sobre a terra. Faz parte da parousia, da vinda de Jesus Cristo. Todos os verdadeiros cristãos, ao longo de todas as eras, certamente cultivaram no seu coração a esperança do segundo advento de Jesus Cristo. E esse advento de Cristo, a sua segunda vinda, não se dará sem uma intervenção brusca, uma intervenção radical da parte do Senhor, quando Ele então vai intervir com juízos, com julgamentos, com sentenças e também com salvação e com galardão. A Bíblia Sagrada, sobretudo o Novo Testamento, nos mostra paulatinamente, de maneira clara, como se dará ou como se darão esses últimos acontecimentos da história.
Na semana passada nós falamos a respeito das trombetas, nós mostramos ali os acontecimentos que terão lugar na grande tribulação. E então encerramos a mensagem falando da possibilidade de você, meu irmão e minha irmã, ficarem livres totalmente desse tempo de angústia que há de vir sobre toda a terra para provar os que habitam sobre a terra. A Bíblia nos faz aqui promessas, o próprio Senhor Jesus fez promessas de livrar da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, e leia comigo o versículo 10, só para fazer lembrança, trazer à sua lembrança, à sua memória, a promessa clara de Jesus Cristo, quando ele diz assim, olha, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Vejam vocês que a Bíblia traz aqui uma promessa de livramento, uma promessa de salvação. Na verdade, este livramento da grande tribulação, que se dará mediante o arrebatamento, ou seja, o Senhor Jesus vai arrebatar da terra aqueles que serão livrados da hora de angústia, porque aqueles que não forem arrebatados vão ficar aqui nesse tempo de angústia e padecerão grandes perseguições. Então, os irmãos, vejam que esse arrebatamento, esse livramento é um galardão, é uma promessa. De nada vale nós simplesmente dissermos e acreditarmos que Deus é bom. É verdade que Deus é bom. Ele é tão bom que antecipadamente e com tempo suficiente, Ele nos adverte desse tempo de angústia. Essas ministrações que aqui estamos fazendo, todas extraídas do Apocalipse, são a expressão da graça e da misericórdia de Deus, que nos avisa, que nos ensina, que nos adverte a que nós nos preparemos para que nós então não fiquemos nesse tempo de angústia, que será um tempo de grande tribulação, como nunca houve desde que há nação sobre a terra. Então a palavra de Deus tem uma promessa para aqueles que desejam se livrar desse tempo. Um tempo em que haverá fome, haverá miséria, haverá angústia, haverá morte, haverá doenças. Um tempo em que o Senhor vai lançar juízos sobre as ervas verdes da terra, sobre a água do mar, sobre a água potável, sol, lua e estrelas, o ar que nós respiramos, ou seja, toda a criação que hoje constitui um contexto de prazer para nós que aqui habitamos, será transformado, na verdade, num contexto de horror, para que assim os homens venham a quebrantar o seu coração, a se arrepender de suas más obras e então a se curvarem diante do único Deus, do eterno, do soberano, aquele que é o único que é digno de ser adorado, de ser honrado e, sobretudo, de ser obedecido por aqueles que o amam e que reconhecem o seu senhorio e a sua soberania. A essa altura, certamente, vocês que assistem a este programa, que assistem a esta mensagem, podem estar perguntando no coração, ora, qual é o critério? Ou seja, a quem o Senhor, de fato, vai arrebatar antes da grande tribulação? Vejam, antes de nós entrarmos em alguns detalhes que a Escritura nos apresenta, que há um conceito geral. Na verdade, existe uma escatologia convencional que prega e que afirma que Deus vai tirar toda a sua igreja da terra antes da grande tribulação. Entretanto, a Bíblia não nos afirma isso. Pelo contrário, a própria palavra de Deus nos diz que o povo de Deus será arrebatado em momentos distintos. Uma parte, aqui no capítulo 14, você poderá acompanhar, 14 do livro de Apocalipse, diz que uma pequena parte, que a Bíblia chama de primícias, capítulo 14, versículo 4 de Apocalipse, que são as primícias que foram colhidas da grande seara de Deus. Estes são aqueles que serão arrebatados antes da grande tribulação. Vejam que o Apocalipse trabalha com figuras, não somente o Apocalipse, mas também toda a Bíblia traz parábolas, traz metáforas, traz uma simbologia que deve ser entendida dentro do contexto da própria Bíblia Sagrada. Quando aqui no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 4, diz que havia um grupo simbólico
de 144 mil pessoas que estão em pé, capítulo 14, versículo 1, juntamente com Cristo no Monte Sião, pessoas essas que têm na testa escrito o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai, e aqui no versículo 4 eles são chamados de primícias. Vejam que esses são as primícias que foram colhidas dentro de uma grande seara, e elas foram colhidas para Deus e para o desfrute de Deus. A Bíblia, quando fala a respeito da igreja de Jesus Cristo, do povo de Deus, compara-o a uma seara. Você pode encontrar isso, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, quando o apóstolo Paulo declara que a igreja é a lavoura de Deus. Então imaginemos uma lavoura como símbolo de todo o povo de Deus. Quando nós lemos então lá no livro de Levítico, capítulo 23, vemos também que dessa lavoura, que é a lavoura de Deus, era colhido primeiramente as primícias, ou seja, os primeiros frutos que amadureciam primeiro, eram colhidos primeiramente e levados para o templo para serem ali apresentados a Deus. Então era colhido primeiramente uma parte da seara, e essa primeira parte colhida era chamada de primícias. Somente depois de 50 dias é que o restante da seara era colhido. Então vejam que essa lavoura que representa a igreja, o povo de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, era colhida em dois momentos. As primícias de primeira mão, porque são os primeiros frutos a amadurecerem, é o melhor dos frutos, e então somente depois de um tempo o restante da seara era colhido. E então, ao chegar no Apocalipse, nós encontramos aqui este mesmo símbolo do povo de Deus. E então nos é mostrado que a semelhança do símbolo, do tipo lá de Levítico, capítulo 23, o povo de Deus também será arrebatado. Todo ele? Sim, mas em dois momentos distintos. Primeiramente, colhida a primícia, ou colhidas as primícias, são os primeiros frutos colhidos para Deus. São os crentes vencedores que serão arrebatados antes da grande tribulação. E somente então, depois da grande tribulação, conforme está no capítulo 14, versículo 14, 15 e 16, é que a messe, ou o restante da seara, será então colhida. Veja que a própria Bíblia Sagrada, no capítulo 14 de Apocalipse, nos mostra que a seara de Deus é colhida em dois momentos. As primícias antes da grande tribulação e a messe, que é o restante da seara depois da grande tribulação. E talvez agora, neste momento, um bom estudioso da palavra e um bom ouvinte da palavra possa estar perguntando, dizendo assim: ora, com que autoridade o bispo Alexandre Rodrigues afirma que entre a colheita das primícias e a da messe está o período da grande tribulação? Ora, basta que você próprio, meu irmão, você própria, minha irmã, olhe para a sua Bíblia e você verá que no capítulo 14, versículos de 1 a 5, faz referência à colheita das primícias, que estão ali simbolicamente representados pelos 144 mil em pé, em cima do Monte Sião, sobre o Monte Sião, juntamente com Cristo, o Cordeiro, tendo na sua fronte escrito o nome do Cordeiro e do seu Pai. Em seguida você encontra a primeira voz, a segunda voz e a terceira voz. E ao ler a primeira, segunda e terceira vozes, vocês vão encontrar que essas vozes declaram os acontecimentos que terão lugar na grande tribulação. Primeira voz fala sobre o evangelho eterno, que será pregado durante o tempo de angústia, dizendo que os homens não devem adorar a besta, antes devem adorar ao eterno, ao que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles contém. A segunda voz, versículo 8, declara a queda da grande Babilônia, e então a terceira voz, versículos 9 a 12, fala aqui a respeito da voz que declara que os homens não devem adorar a besta. Vejam que o tempo de angústia sobre a terra será um tempo de decisão. Por quê? Porque ao longo de todos os tempos, muitos, inclusive muitos e muitos cristãos, crentes, que são servos e filhos de Deus, estiveram nos seus corações divididos entre o Deus verdadeiro, entre a adoração verdadeira, entre o culto verdadeiro, entre a aspiração verdadeira, entre a palavra verdadeira e
os falsos deuses, Satanás, o mundo, o pecado, o falso evangelho, as falsas aspirações, talvez o povo de Deus, podemos demonstrar dessa maneira, vive muitas vezes buscando aquilo que não é eterno, aquilo que não é Deus, aquilo que não é o seu reino. Vive muitas vezes um evangelho em função deste mundo, das riquezas dessa terra, como nós ouvimos constantemente falar aí, o evangelho da prosperidade, que é um falso evangelho, porque não é um evangelho que conduz o povo de Deus a Deus. O evangelho da prosperidade não faz dos servos de Deus mais submissos a Deus. Não os faz, certamente, pessoas que se submetem, se inclinam diante do eterno, do seu senhorio, da sua autoridade, para obedecê-lo. Não, pelo contrário, é um evangelho que cultiva no coração do povo de Deus a ganância, a cobiça e que faz certamente nascer os espinhos, que é o amor ao dinheiro e a fascinação pelas riquezas. E então, porque o povo de Deus, ao longo da história, esteve a vacilar entre dois pensamentos, o tempo de angústia será um tempo de decisão, quando então será anunciado: vocês não devem adorar a besta, não devem adorar ao anticristo, porque o anticristo, na verdade, é a consumação do homem da iniquidade, do homem perverso, do velho homem. O anticristo é a consumação final da obra que Satanás tem feito ao longo de toda a história. Ele é o homem perverso por natureza, ele é o homem da iniquidade, o homem consumado do pecado. E então é dito: não adorem a besta. Veja que adorar a besta significa receber o seu selo, ou na mão ou na fronte. Isto é ter uma consciência totalmente moldada para se rebelar contra Deus. Haja vista que o número 666, o número 6 é o número de homem elevado a 3, porque o número 3 é o número do Deus triuno. O número 6, o número do homem. O homem, 1, 2 e 3 vezes, é o homem que procura tomar o lugar de Deus. O que propõe, certamente, o falso evangelho, que diz que vocês, que os homens, que os crentes, são senhores, porque estão na qualidade e na posição de ordenar a Deus. E Deus, então, teria, supostamente, o dever de responder à fidelidade e às palavras e às cobiças dos homens. Mas isso é mais um engano da parte do maligno, que procura afastar o seu coração do Senhor. É por isso que a primeira voz diz: temei a Deus e dai-lhe glória. E a terceira voz diz: não adore a besta. Ou seja, será um tempo de angústia, em que o Senhor ele vai retirar todo o prazer e toda a satisfação e tudo aquilo que na terra traz ao homem alguma alegria. Deus vai retirar, criando um contexto de angústia, um contexto de fome, um contexto de tribulação, para que os homens se voltem ao verdadeiro Deus e vivam para Ele e somente para Ele. Vejam que no capítulo 14, você tem no capítulo 14, versículo 4, as primícias, e então no versículo 14 e 15, você tem a messe. E entre a colheita das primícias e a colheita do restante da seara, você encontra a grande tribulação. Isto é prova de que o povo de Deus, aqui representado por uma grande seara, será colhido em dois momentos. Ou você será colhido juntamente com as primícias, que significam os primeiros frutos colhidos para Deus, ou você fará parte da messe, do restante da seara, que vai estar aqui durante o tempo da grande tribulação. O grande diferencial aqui é que as primícias foram colhidas porque eram frutos já amadurecidos, enquanto que a messe eram frutos que ainda estavam verdes e que precisavam do tempo de angústia, como uma grande estufa, para ali eles amadurecerem debaixo de pressão. Veja, capítulo 14, versículo 15, nos diz: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz àquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Veja, por que a ceifa aqui não foi colhida juntamente com as primícias?
O versículo 15 declara, porque não estava ainda amadurecida. Uma vez que passou pela grande tribulação e amadureceu, então é o momento de colher. Veja, o Senhor não vai colher, não vai arrebatar para si nenhum cristão que não tenha de fato alcançado esta maturidade, que é o crescimento espiritual, é o crescimento das faculdades espirituais, do espírito, do coração, daqueles que experimentaram Deus na sua vida, aqueles que conheceram ao Senhor, que se deram ao Senhor, que foram santificados pelo Senhor, que foram transformados pela palavra e que alcançaram, portanto, o que em Efésios capítulo 4, versículo 12, chama ali de a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Meu irmão e minha irmã, a todos vocês que nos escutam, que nos assistem nesta manhã, eu apelo ao espírito de vocês, eu apelo ao coração de cada um dos filhos de Deus que nesta manhã assiste a este programa. Nós temos uma profunda necessidade de crescermos em vida. No livro de Hebreus, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ali reprova os hebreus, dizendo que no tempo em que eles deveriam ser mestres, eles estavam como crianças, necessitando do leite da palavra de Deus. Eles não estavam habilitados e capacitados para a palavra da justiça. Antes, ainda eram crianças, eram bebês, como também está em 1 Coríntios, no capítulo 3, eram bebês porque eram carnais porque buscavam as coisas da carne, não as coisas do espírito, para que nós possamos crescer em vida, para que possamos amadurecer, desenvolver as faculdades espirituais do espírito, da alma e do coração. É preciso que nós amemos o Senhor, amemos a sua palavra, amemos muito menos a nós e a qualquer coisa dessa terra, como o próprio Jesus declarou: aquele que ama a seu pai, a sua mãe, a seu filho, a sua mulher, ou a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Devemos nos amar menos e amar mais ao Senhor, devemos amar mais a sua palavra, devemos buscar menos as coisas da terra, os prazeres da terra, e elegermos o reino de Deus e a sua justiça como sendo o que há de mais importante para as nossas vidas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O livro do Apocalipse nos mostra que esses que serão arrebatados antes da grande tribulação, o Apocalipse os chama de cristãos vencedores. Basta que você leia o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse, que nos mostra que a história da igreja, e em cada uma dessas igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, o Senhor nos mostra deficiências da igreja. A primeira igreja abandonou o primeiro amor. A segunda igreja, Esmirna, ela foi submetida a profundas provas de tribulações, o que requeria dela que ela, então, permanecesse fiel, mesmo debaixo de pressão, debaixo de tribulação. A terceira igreja mostra que a igreja se casou com o mundo, se casou com Roma, se casou com a política, se casou com o paganismo. E então, em cada uma dessas cartas, Tiatira, a igreja medieval, a igreja apóstata, a igreja romana, a igreja idólatra, que tirou Cristo da sua centralidade, universalidade e colocou os ídolos, o paganismo, as festas pagãs, a festa junina, a festa julina, a Páscoa pagã, o Natal pagão e um tanto de outras coisas pagãs que foram introduzidas. O Senhor vai mostrando nas cartas e vai advertindo os seus servos. A igreja de Filadélfia era uma igreja que amava os irmãos e o grande desafio, portanto, era permanecer no amor aos irmãos. Se a igreja de Éfeso fala do amor a Deus, Filadélfia do amor aos irmãos, e Laodiceia fala da igreja do tempo presente, uma igreja que colocou o Cristo para fora, que tirou o Cristo do centro, que não tem o Senhor por centro e universalidade. Antes, é uma igreja que tem, na verdade, um coração cheio de orgulho. É uma igreja que, na verdade, ama as riquezas, que se considera rica e abastada, uma igreja que não precisa de coisa alguma. E, na verdade, não tem a consciência de que é cega, nua, miserável,
pobre, porque perdeu o grande tesouro que é Cristo. De que vale a igreja do século XXI ter tanto dinheiro, uma igreja milionária capaz de comprar tantas coisas, tantos lotes, tantos empreendimentos, e na verdade ser miserável, destituída da verdadeira riqueza, que é o próprio Senhor, destituída da verdadeira palavra, destituída de visão espiritual, destituída de vestes espirituais, que são vestes de justiça. Em cada uma dessas igrejas, o Senhor mostra alguma deficiência da igreja, para que nós tenhamos essa consciência de que a igreja, ela se desviou em muitos pontos da verdade, e então, ao cabo de cada uma dessas cartas, o Senhor chama, ele faz um convite, dizendo: aquele que vencer. E aí ele traz uma promessa. Ou seja, o Senhor fala conosco que nós precisamos entender essas coisas, precisamos conhecer a história da igreja, saber dos seus desvios, das falsas doutrinas que entraram no seio da igreja, como a doutrina de Balaão, que faz uso dos dons espirituais e mercadeja, consequentemente, a palavra de Deus, usando dos dons espirituais, do dom da cura, do dom da revelação, do dom da profecia, para ganhar dinheiro. Leia a Bíblia, irmão. Você verá claramente como que a Bíblia vai nos mostrando as falsas doutrinas, a doutrina dos nicolaítas, que criou uma hierarquia no meio do povo de Deus, em que há pessoas, líderes, que são verdadeiros super-heróis, que dominam e escravizam o povo de Deus. E a igreja, então, como corpo, perdeu toda a sua funcionalidade. O Senhor nos mostra tudo isso para, ao cabo de cada uma dessas cartas, depois de gerar em nós uma visão espiritual, perguntar a você, você que entende essas coisas, você em cujo coração essa verdade pode entrar, você que é capaz, pelo Espírito Santo, por sua graça, de entender, porque muitos estão ouvindo essa mensagem e não estão entendendo, estão aí com raiva da mensagem, mas se você pode entender, o Senhor pergunta e te convida: você deseja ser um vencedor? Se você deseja, basta que você siga as pegadas de Jesus Cristo. O seu exemplo, aqui revelado no Novo Testamento, seguir a sua palavra com humildade, buscando nele o aperfeiçoamento que só ele pode gerar, então você será um cristão vencedor e, consequentemente, você vai ganhar, vai receber um galardão. Na verdade, vai receber muitos galardões, porque são muitos os galardões, mas um deles é o que nós hoje estamos abordando, é o ser arrebatado vivo antes da grande tribulação, é ser livrado da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Você hoje tem essa chance. O Espírito Santo te alcança, te dando a oportunidade de você refletir sobre a sua palavra e então tomar uma decisão. A partir de então, eu quero ser um cristão vencedor. Eu quero ser arrebatado antes da grande tribulação. Eu não quero ser colhido juntamente com a messe, com o restante da seara. Quero ser arrebatado, colhido como primícias para Deus e para o seu desfrute. Ser arrebatado para o seu trono, desfrutar da sua presença, para a glória do nome de Jesus Cristo. Firme isso no seu coração e comece a caminhar como um verdadeiro filho de Deus, segundo a sua palavra. E esta é a garantia, a palavra de Deus, de que você, andando segundo ela, será certamente um cristão vencedor. Não se esqueça de olhar no nosso site a nossa agenda da nossa pré-conferência que vai acontecer em Goiânia. Também vocês podem visitar a nossa extensão ministerial em Planaltina, na quadra 5, Conjunto G, lote 40, Vila Buritis, aos domingos às 19 horas. E aqui em Taguatinga, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga, todos os domingos, inclusive amanhã, às 18 horas, onde ali estarei ministrando a poderosa e rica palavra de Deus. Venha ter comunhão conosco, venha estreitar conosco a comunhão e permitir que essa palavra, que é poderosa, possa nos santificar, nos preparando assim para aquele grande dia, para sermos juntos. Quem sabe, nós e vocês, em o nome de Jesus, estarmos juntos por ocasião do arrebatamento antes da grande tribulação e assim desfrutaremos do Senhor. Tenham todos vocês um bom dia e Jesus Cristo é o nosso Senhor.